Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje vamos iniciar o estudo de língua portuguesa para o concurso da Câmara dos Deputados, uma disciplina fundamental dentro da prova de conhecimentos gerais e que costuma ter grande peso na classificação final. Nesta aula vamos trabalhar 3 pontos essenciais previstos no edital: compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, reconhecimento de tipos e gêneros textuais e domínio da ortografia. Primeiramente, vamos falar sobre compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Em provas de concursos públicos, a interpretação de textos é uma das habilidades mais cobradas pelas bancas examinadoras. Interpretar um texto significa compreender a mensagem que o autor pretende transmitir, identificando ideias principais, informações implícitas e relações entre as partes do texto. Para isso, é necessário desenvolver leitura atenta, capacidade de análise e domínio do vocabulário. Os textos utilizados em provas podem pertencer a diferentes gêneros, como textos jornalísticos, textos científicos, textos literários, textos publicitários, artigos de opinião, crônicas, reportagens ou textos institucionais. Cada gênero possui características próprias de linguagem, estrutura e finalidade comunicativa. Durante a leitura, é importante identificar o tema central do texto, o posicionamento do autor, a organização das ideias e os recursos linguísticos utilizados para construir o sentido da mensagem. Outro aspecto importante na interpretação de textos é a capacidade de identificar informações explícitas e implícitas. Informações explícitas são aquelas que aparecem diretamente no texto, enquanto as implícitas exigem interpretação do leitor, considerando o contexto, o conhecimento prévio e as relações entre as ideias apresentadas. Muitas questões de concurso exploram justamente essa habilidade de leitura crítica, exigindo que o candidato compreenda não apenas o que está escrito, mas também o que está sugerido ou subentendido no texto. Agora vamos falar sobre o reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Embora esses dois conceitos estejam relacionados, eles não são exatamente a mesma coisa. Os tipos textuais referem-se às estruturas básicas de organização da linguagem, que indicam a forma como o texto é construído. Entre os principais tipos textuais estão a narração, a descrição, a dissertação, a exposição e a injunção. A narração apresenta acontecimentos organizados em sequência temporal, geralmente envolvendo personagens e ações. A descrição tem como objetivo caracterizar pessoas, objetos, ambientes ou situações. A dissertação apresenta ideias, argumentos e reflexões sobre determinado tema, sendo muito comum em textos argumentativos. A exposição busca explicar ou apresentar informações de forma objetiva, enquanto a injunção está relacionada a orientações, instruções ou comandos. Já os gêneros textuais correspondem às diferentes formas de comunicação que utilizamos no cotidiano, cada uma com função específica dentro de um determinado contexto social. Exemplos de gêneros textuais incluem notícia, editorial, carta, e-mail, relatório, propaganda, artigo científico, entre muitos outros. Em provas de concursos, é comum que o candidato precise reconhecer o gênero textual apresentado e compreender sua finalidade comunicativa, identificando o público-alvo, o tipo de linguagem utilizada e o objetivo do texto. Por fim, vamos abordar o domínio da ortografia. A ortografia corresponde ao conjunto de regras que determinam a forma correta de escrever as palavras em uma língua. No português, essas regras são estabelecidas pela norma padrão e pelo acordo ortográfico vigente entre os países de língua portuguesa. Em provas de concursos, o domínio da ortografia é avaliado por meio de questões que exigem reconhecimento da grafia correta das palavras, uso adequado de letras e compreensão de regras ortográficas. Alguns exemplos comuns incluem o uso correto de letras como S, Z, X e CH, a diferenciação entre palavras com grafias semelhantes e a aplicação das regras de acentuação gráfica. Além disso, o domínio da ortografia também envolve a atenção à escrita correta das palavras dentro do contexto da frase, evitando erros comuns que podem comprometer a clareza e a correção da comunicação. O estudo da ortografia exige prática constante de leitura e escrita, além da familiaridade com as principais regras da língua portuguesa. Portanto, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros
Reconhecer tipos e gêneros textuais e dominar as regras da ortografia são habilidades essenciais para um bom desempenho em provas de concursos públicos, especialmente em seleções de alto nível como o concurso da Câmara dos Deputados. Desenvolver essas competências permite ao candidato compreender melhor os enunciados das questões, interpretar corretamente os textos apresentados e evitar erros relacionados ao uso da língua portuguesa. Esses conhecimentos são fundamentais para fortalecer sua preparação e aumentar suas chances de aprovação. Agora vamos abordar um tema extremamente importante nas provas de concursos: o domínio dos mecanismos de coesão textual, incluindo o emprego de elementos de referenciação, substituição, repetição, conectores, elementos de sequenciação textual e também o uso adequado dos tempos e modos verbais. Para começar, precisamos entender o que é coesão textual. A coesão é o conjunto de mecanismos linguísticos que ligam as partes de um texto, garantindo que as ideias estejam conectadas entre si. Em outras palavras, a coesão é responsável pela organização interna do texto, permitindo que frases e parágrafos se relacionem de maneira lógica e compreensível. Quando um texto possui boa coesão, o leitor consegue acompanhar o raciocínio do autor sem dificuldade, pois as ideias são apresentadas de forma encadeada e estruturada. Um dos principais mecanismos de coesão é a referenciação. A referenciação ocorre quando um termo retoma ou antecipa outro elemento do texto. Isso evita repetições desnecessárias e contribui para a fluidez da leitura. Um exemplo comum é o uso de pronomes para retomar palavras já mencionadas anteriormente. Por exemplo, quando um texto apresenta um substantivo e posteriormente utiliza um pronome para se referir a ele, ocorre um processo de referenciação. Esse recurso permite que o texto seja mais dinâmico e menos repetitivo. Outro mecanismo importante é a substituição. A substituição ocorre quando uma palavra ou expressão é substituída por outra que desempenha função equivalente dentro do texto. Esse recurso também contribui para evitar repetições excessivas e mantém a progressão das ideias. Muitas vezes, a substituição ocorre por meio de pronomes, advérbios ou expressões equivalentes que retomam elementos já apresentados anteriormente. Também temos a repetição, que, embora deva ser usada com cuidado, pode desempenhar papel importante na construção da coesão textual. Em alguns casos, a repetição de determinados termos ajuda a reforçar a ideia central do texto e a manter a continuidade temática. No entanto, o uso excessivo de repetições pode prejudicar a qualidade da escrita, sendo necessário equilibrar esse recurso com outros mecanismos coesivos. Outro elemento fundamental da coesão textual são os conectores, também chamados de conectivos. Os conectores são palavras ou expressões que estabelecem relações de sentido entre frases e orações. Entre os conectores mais comuns estão conjunções e advérbios que indicam relações de causa, consequência, oposição, conclusão, adição ou explicação. Por exemplo, palavras como portanto, porque, porém, além disso, entretanto e assim ajudam a organizar a sequência lógica das ideias dentro do texto. Nas provas de concursos, é muito comum que as bancas explorem o valor semântico desses conectores, exigindo que o candidato compreenda a relação estabelecida entre as partes do texto. Além disso, existem também os elementos de sequenciação textual, que ajudam a organizar a progressão das ideias dentro de um texto. Esses elementos indicam ordem, continuidade ou progressão argumentativa. Expressões como primeiramente, em seguida, por outro lado, por fim e dessa forma ajudam o leitor a compreender a estrutura do raciocínio apresentado pelo autor. Outro ponto importante dentro da coesão textual é o emprego adequado dos tempos e modos verbais. Os verbos desempenham papel essencial na construção do sentido do texto, pois indicam tempo, aspecto e atitude em relação à ação expressa. O uso correto dos tempos verbais contribui para manter a coerência temporal do texto, ou seja, garante que as ações estejam situadas corretamente no tempo. Por exemplo, um texto narrativo pode utilizar predominantemente o pretérito para relatar acontecimentos passados, enquanto textos argumentativos costumam utilizar o presente para apresentar ideias e reflexões. Já os modos verbais indicam a atitude do falante em relação ao fato apresentado. O modo indicativo expressa certeza ou realidade, o modo subjuntivo indica a hipótese, possibilidade ou desejo, e o modo imperativo expressa ordem,
pedido ou recomendação. Em textos bem estruturados, o uso adequado desses modos verbais contribui para a clareza da comunicação e para a organização lógica das ideias. Portanto, o domínio dos mecanismos de coesão textual é fundamental para a compreensão e produção de textos de qualidade. Saber identificar elementos de referenciação, substituição, repetição, conectores e sequenciação textual, além de compreender o emprego adequado dos tempos e modos verbais, permite interpretar melhor os textos apresentados nas provas e compreender as relações de sentido entre as diferentes partes da mensagem. Esses conhecimentos são amplamente cobrados em concursos públicos, especialmente em provas de língua portuguesa de alto nível, como as do concurso da Câmara dos Deputados. Dominar esses conteúdos é um passo importante para fortalecer sua preparação e aumentar suas chances de aprovação. Agora vamos abordar conteúdos muito importantes da sintaxe da língua portuguesa, que aparecem com bastante frequência em provas de concursos públicos. Vamos falar sobre relações de coordenação entre orações e termos da oração, relações de subordinação, emprego dos sinais de pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, uso do sinal indicativo de crase e colocação dos pronomes átonos. Vamos começar pelas relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. A coordenação ocorre quando dois ou mais termos ou orações são ligados entre si sem que haja dependência sintática entre eles. Isso significa que cada elemento mantém autonomia dentro da estrutura da frase. As orações coordenadas podem aparecer ligadas por conjunções coordenativas ou simplesmente justapostas. Existem diferentes tipos de coordenação, como aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Por exemplo, quando utilizamos conectores como e, mas, ou, portanto ou porque, estamos estabelecendo relações específicas entre as ideias apresentadas. A compreensão dessas relações é fundamental para interpretar corretamente o sentido do texto e também para resolver questões que envolvem análise sintática. Agora vamos falar sobre as relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. Diferentemente da coordenação, a subordinação ocorre quando uma oração depende sintaticamente de outra para completar seu sentido. Nesse caso, existe uma relação de dependência entre as partes da frase. As orações subordinadas podem exercer diferentes funções dentro do período, podendo atuar como substantivas, adjetivas ou adverbiais. As subordinadas substantivas desempenham papel semelhante ao de um substantivo dentro da frase, funcionando como sujeito, objeto ou complemento. Já as subordinadas adjetivas têm função de caracterizar ou qualificar um substantivo, enquanto as subordinadas adverbiais expressam circunstâncias como tempo, causa, condição, finalidade, consequência ou concessão. Nas provas de concursos, é comum que as bancas explorem a identificação dessas relações e o valor semântico das conjunções subordinativas. Outro tema muito importante é o emprego dos sinais de pontuação. A pontuação é responsável por organizar a estrutura do texto, indicar pausas na leitura e esclarecer relações sintáticas entre as palavras e orações. Entre os principais sinais de pontuação estão o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e os travessões. A vírgula, em especial, é um dos sinais mais cobrados em concursos, pois possui diversas regras de uso. Ela pode ser utilizada para separar elementos de uma enumeração, isolar vocativos, marcar adjuntos adverbiais deslocados ou separar orações coordenadas. No entanto, não deve ser usada para separar o sujeito do verbo ou o verbo de seus complementos. O domínio dessas regras é essencial para compreender a estrutura sintática das frases. Agora vamos abordar a concordância verbal e nominal. A concordância verbal ocorre quando o verbo se ajusta ao sujeito da oração em número e pessoa. Isso significa que o verbo deve concordar com o sujeito singular ou plural e com a pessoa gramatical correspondente. Já a concordância nominal refere-se à relação entre substantivos, adjetivos, artigos, pronomes e numerais dentro da frase. Nesse caso, os elementos que acompanham o substantivo devem concordar com ele em gênero e número. Nas provas de concursos, é comum encontrar questões que exploram casos específicos de concordância, como sujeitos compostos, expressões partitivas ou estruturas que apresentam inversão sintática.
Outro conteúdo muito cobrado é a regência verbal e nominal. A regência trata da relação de dependência que se estabelece entre palavras dentro da frase. A regência verbal refere-se à relação entre o verbo e seus complementos, determinando se o verbo exige ou não preposição. Por exemplo, alguns verbos exigem preposição específica para introduzir seus complementos. Já a regência nominal diz respeito à relação entre nomes, como substantivos e adjetivos, e os termos que os complementam. O conhecimento das regências corretas é essencial para evitar erros na construção das frases e também para resolver questões de múltipla escolha que exploram essas relações. Agora vamos falar sobre o emprego do sinal indicativo de crase. A crase ocorre quando há a fusão da preposição a com o artigo feminino a ou com pronomes que admitem essa combinação. Esse fenômeno é representado pelo acento grave. A crase aparece geralmente antes de palavras femininas quando o termo anterior exige a preposição a. Por exemplo, ela pode ocorrer antes de nomes de lugares femininos, locuções adverbiais femininas ou expressões que indicam tempo e modo. No entanto, a crase não ocorre antes de palavras masculinas, verbos ou pronomes pessoais. Em concursos públicos, o uso correto da crase é frequentemente cobrado por meio de análise de contexto e identificação da regência da frase. Por fim, vamos falar sobre a colocação dos pronomes átonos. Os pronomes átonos são pronomes pessoais que acompanham os verbos e não possuem acento tônico próprio. Entre eles estão palavras como mi, ti, si, li, nos e vos. A posição desses pronomes na frase pode ocorrer de 3 maneiras: próclise, mesóclise e ênclise. A próclise ocorre quando o pronome aparece antes do verbo, geralmente atraído por palavras que exigem essa posição, como advérbios, pronomes relativos ou palavras negativas. A ênclise ocorre quando o pronome aparece depois do verbo, sendo a posição mais comum em frases que começam com verbo. Já a mesóclise ocorre quando o pronome é inserido no meio do verbo, geralmente em formas do futuro do presente ou do futuro do pretérito quando não há palavra que exija próclise. Portanto, compreender as relações de coordenação e subordinação, dominar o uso da pontuação, aplicar corretamente as regras de concordância, entender os princípios da regência, reconhecer o uso adequado da crase e dominar a colocação dos pronomes átonos são habilidades fundamentais para quem está se preparando para provas de alto nível como o concurso da Câmara dos Deputados. Esses conteúdos aparecem com frequência nas avaliações e exigem atenção às regras gramaticais e à interpretação das estruturas sintáticas da língua portuguesa. Dominar esses temas é um passo essencial para alcançar um bom desempenho na prova e fortalecer sua preparação rumo à aprovação. Agora vamos trabalhar um tema muito importante nas provas de concursos públicos: a reescrita de frases e parágrafos do texto, incluindo aspectos como significação das palavras, substituição de palavras ou trechos, reorganização da estrutura das orações e reescrita de textos em diferentes gêneros e níveis de formalidade. Primeiramente, vamos falar sobre a reescrita de frases e parágrafos do texto. Esse tipo de conteúdo aparece com bastante frequência em provas de língua portuguesa, pois avalia a capacidade do candidato de compreender a estrutura do texto e reformular enunciados sem alterar o sentido original da mensagem. Reescrever um trecho significa apresentar a mesma ideia utilizando outra estrutura linguística, mantendo a coerência e o significado. Nas provas, isso pode ocorrer por meio de questões que pedem para identificar qual alternativa apresenta uma reformulação correta do trecho apresentado, preservando o sentido original. Um dos aspectos fundamentais nesse processo é a significação das palavras. As palavras possuem significados que podem variar de acordo com o contexto em que são utilizadas. Por isso, é importante compreender conceitos como sinonímia, antonímia, polissemia e sentido figurado. A sinonímia ocorre quando palavras diferentes possuem significados semelhantes, permitindo que sejam utilizadas para substituir umas às outras em determinados contextos. Já a antonímia corresponde à relação entre palavras de sentidos opostos. A polissemia ocorre quando uma mesma palavra apresenta mais de um significado possível, dependendo do contexto em que aparece. Em provas de concurso, muitas questões exploram justamente a capacidade do candidato de identificar o significado adequado da palavra dentro do texto. Outro ponto importante é a substituição de palavras ou de trechos do texto. Muitas vezes,
é possível substituir determinados termos por sinônimos ou expressões equivalentes sem alterar o sentido da frase. Esse tipo de substituição exige atenção à coerência semântica e também às regras gramaticais, como concordância e regência. Em alguns casos, a substituição pode envolver pronomes, expressões equivalentes ou reformulações estruturais que preservem a ideia original do texto. Também precisamos compreender a reorganização da estrutura de orações e períodos do texto. A língua portuguesa permite diferentes formas de organizar as ideias dentro de uma frase. Isso significa que é possível alterar a ordem dos elementos da oração sem comprometer o sentido da mensagem, desde que as relações sintáticas sejam preservadas. Por exemplo, em alguns casos pode ocorrer inversão da ordem do sujeito e do predicado, transformação de voz ativa para voz passiva ou alteração da posição de determinados termos da frase. Em provas de concursos, é comum que apareçam questões que exigem identificar qual reformulação mantém o sentido original após mudanças na estrutura da frase. Outro aspecto importante é a reescrita de textos em diferentes gêneros e níveis de formalidade. A linguagem pode variar de acordo com o contexto de comunicação, o público-alvo e a finalidade do texto. Em situações formais, como textos acadêmicos ou institucionais, é necessário utilizar linguagem mais objetiva, clara e adequada às normas da língua padrão. Já em contextos informais, a linguagem pode apresentar maior flexibilidade e proximidade com a fala cotidiana. Nas provas, pode ser solicitado ao candidato que identifique a forma mais adequada de reescrever um trecho considerando o nível de formalidade exigido. Além disso, a reescrita de textos também exige atenção à coerência e à coesão textual. Isso significa que as ideias devem permanecer organizadas de forma lógica e que os elementos linguísticos devem manter as relações de sentido entre as partes do texto. Uma reformulação correta deve preservar o significado original, respeitar as regras gramaticais e manter a clareza da mensagem. Portanto, dominar a reescrita de frases e parágrafos envolve compreender o significado das palavras, saber substituir termos por expressões equivalentes, reorganizar a estrutura das orações e adaptar o texto a diferentes níveis de formalidade. Essas habilidades são muito importantes para a interpretação e produção textual e aparecem com frequência em provas de alto nível, como as do concurso da Câmara dos Deputados. Desenvolver essas competências fortalece a capacidade de leitura crítica e aumenta significativamente as chances de um bom desempenho na prova de língua portuguesa. Chegamos ao final desta aula de língua portuguesa para o concurso da Câmara dos Deputados aqui no canal Astra Educa Concursos. Ao longo deste vídeo nós estudamos conteúdos importantes do edital relacionados à reescrita de frases e parágrafos, incluindo a significação das palavras, substituição de termos no texto, reorganização da estrutura de orações e períodos e a adaptação da linguagem a diferentes gêneros e níveis de formalidade. Esses são temas muito presentes nas provas de concursos públicos e exigem atenção tanto ao sentido das palavras quanto à estrutura gramatical da frase. Dominar esses conteúdos é fundamental para interpretar corretamente os textos apresentados na prova e também para identificar reformulações que preservem o sentido original da mensagem. Por isso, é muito importante continuar praticando leitura, interpretação e análise gramatical, pois essas habilidades fazem grande diferença no desempenho na prova de língua portuguesa. Agora que concluímos esta parte do conteúdo, não pare por aqui. Continue acompanhando a sequência de aulas do canal para estudar todo o edital de forma organizada. No próximo vídeo, nós vamos iniciar a disciplina de língua inglesa, começando pelo conteúdo 1 do edital do concurso da Câmara dos Deputados. Então já siga para a próxima aula para continuar sua preparação. Bons estudos! Mantenha o foco e vamos juntos rumo à aprovação.